Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da nossa formação geral básica de hoje é a independência da Ásia e da África, parte 1. Por que parte 1? Porque nós vamos ter uma segunda aula com a parte 2. Eu me chamo Paulo Mário e estou direto aqui do Centro Educacional de Mídias. Vamos à nossa aula. Olha o nosso tema: independência da África e da Ásia. Falar de independência da Ásia e da África é falar de descolonização. É falar de descolonizar a África, ou seja, o período na qual os europeus deixaram de ocupar o território africano, continente africano, e essas comunidades que foram desocupadas começam a voltar a ter a sua independência com relação às grandes potências europeias. Eu quero mostrar para vocês um mapa da África para iniciar a nossa aula. Esse é um mapa antigo da África, antes da colonização europeia. Esse é um mapa atual da África. Então vejam só a diferença. Olhem quantas colônias, quantos grupos étnicos existiam no continente africano. E esse é um mapa atual. A gente consegue contar quantos países possuem o continente africano atualmente. Mas voltando ao nosso tema, que é independência na África e na Ásia, parte 1, eu gostaria de trazer este mapa de 1900, com cerca de 56,6% do território da Ásia e 90,4% da África sendo ocupada por europeus. Como a nossa aula vai falar sobre a África, essa primeira parte, eu não vou mostrar o mapa da Ásia agora, somente da África. Essa parte que está de vermelho, por exemplo, Argélia, Mauritânia, África Francesa, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Camarões, Madagascar, essa ilha aqui, ó, que sempre aparece nos filmes, nos desenhos, era toda dominada por franceses, pela França. Essa parte que está de roxo, Sudão, Nigéria, África do Sul aqui embaixo, ó, Rodésia, África Britânica, toda ela era colonizada pelos ingleses. A África também foi colonizada pelos alemães, pelos portugueses, pelos espanhóis, e aí vai sendo determinado de acordo com a cor. Eu não vou enumerar todos eles, senão a gente vai perder muito tempo. Por exemplo, a Espanha é na região onde hoje é o Tânger e o Rio do Ouro, bem aqui na fronteira com Marrocos. Existe também uma África belga, uma África italiana, e os de amarelo mais claro são países independentes. Por que eu trouxe esses mapas para vocês? Para a gente começar a perceber que a África, antes da colonização, era uma, durante a colonização e após a colonização é outra, totalmente diferente. Foi influenciada de forma bruta, de forma maciça na economia, na cultura, no modo de viver, no comportamento das pessoas, e isso se reflete na sociedade atual. Continuando. Vamos ao contexto histórico. Ainda durante o século XIX, diversos países europeus utilizaram seu poder militar e forças econômicas para implantar um domínio imperialista sobre outros países, em especial na África e na Ásia. Essa política ficou conhecida como neocolonialismo e perdurou ao longo da primeira metade do século XX, além de ter sido uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Então, ocorreu o processo de descolonização. Quando eu falo de descolonizar, eu estou me referindo
a conquista de independência dessas nações africanas e asiáticas que durante muito tempo foram de domínio dos europeus, subjugadas pelo neocolonialismo nos séculos XIX e XX. Daqui a pouco eu vou trazer o significado das palavras colonialismo, imperialismo e neocolonialismo para a gente melhor entender a nossa aula. A independência da África é o processo histórico pelo qual os países africanos se libertaram do domínio colonial europeu, concentrando-se principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, falar de independência na África é falar do processo de descolonização dos povos europeus ao continente africano. Aqui estão os conceitos, os 3 conceitos que eu falei para vocês: colonialismo, imperialismo e neocolonialismo. Colonialismo. Colonialismo é a ocupação e exploração dos territórios nas Américas por europeus, como por exemplo Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e a acumulação de capitais. Então, o colonialismo, o exemplo de colonialismo é o que ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil. É o que ocorreu, por exemplo, na América Espanhola, na América Inglesa, onde os europeus vieram para cá para explorar as riquezas, principalmente aqui no Brasil. Continuando, já imperialismo é um sistema de dominação política, econômica e cultural exercido por uma nação sobre a outra, uma nação mais forte sobre a outra. E neocolonialismo é uma expansão imperialista a partir da Revolução Industrial em busca de novos mercados consumidores. Então eu posso dizer que o colonialismo é na época das grandes navegações e o neocolonialismo é uma nova forma de colonialismo. Esses dois estão interligados. E esses dois são características do imperialismo. É importante deixar bem claro esses conceitos. Vamos agora às principais causas do processo de descolonização. Primeiro, declínio das potências coloniais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em especial a Inglaterra e a França. Apoio das duas potências. Quais são as duas potências dentro desse contexto após a Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Rússia. Esses dois países apoiaram os processos de descolonização com o objetivo de conquistar influência sobre os novos regimes que seriam formados. Sempre um conjunto de interesses por trás dessas relações políticas, econômicas e sociais. E por último, nós temos o crescimento de movimentos nacionalistas. O crescimento de movimentos nacionalistas, eles defendiam o direito e a autodeterminação, além da ruptura com essa antiga ordem colonial, com essa antiga ordem imposta pelos europeus ao continente africano. Essas causas gerais, aliadas ao contexto interno de cada país e sua relação com a metrópole, moldaram os processos de descolonização africano e asiático no século XX. Essas são as principais causas do processo de descolonização. Eu trouxe aqui uma imagem do monumento ao renascimento africano, erguido em Dakar, no Senegal. Virou símbolo dessa luta. Outro sentimento que foi despertado nos africanos, de uma forma geral, é o pan-africanismo. O que é o pan-africanismo? É um movimento ideológico, político, social e cultural que defende a união e a solidariedade entre os povos africanos. Aqui está o símbolo do pan-africanismo. Então, de forma resumida, os processos de independência no continente africano ocorreram em momentos diferentes. Por exemplo, as nações do norte da África Ocidental e Oriental estavam livres
a partir da década de 50, 1950. Já os pertencentes à África subsaariana passaram a ficar livres em 1960 e os integrantes da África Austral e região do Oceano Índico entre 1970 e 1980. O Egito ele vai conseguir a sua independência em 1922, mas só será na década de 50 que vários estados conseguem a sua autonomia, como a Líbia, por exemplo, em 1951, Marrocos e Tunísia em 1956, Gana em 1957. Entre 1957 e 1962, 29 países passaram a condição de novos estados independentes e contribuíram para acelerar o processo de descolonização africana. Cada país desocupou a África de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. O Reino Unido, por exemplo, a Inglaterra, aceita se retirar de certos territórios e transferir o poder para um líder escolhido pela metrópole. Para mantê-los como aliados, foram criados a Commonwealth. Eu vou sublinhar aqui e vou dizer para vocês que a Commonwealth é uma associação voluntária de 56 países independentes que têm laços históricos, políticos ou culturais com o Reino Unido. A França muda o status de sua colônia para províncias ultramarinas e mais tarde cria a Comunidade Francesa, onde vai reunir suas antigas possessões, mantendo o francês como idioma oficial e uma moeda em comum. A exceção será a sangrenta Guerra da Argélia. Então vocês percebem que esses países europeus, eles descolonizaram, eles desocuparam esses países, mas ficou entranhado ali, porque a colonização foi muito forte, a língua, a cultura, a moeda, os conflitos entre os grupos étnicos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da nossa aula, nas minhas considerações finais, porque é importante a gente fazer essa ressalva de como estava a África antes da chegada do europeu, para a gente não ter apenas uma visão das coisas. É bom sempre ter os dois lados, a visão do colonizador e do colonizado. Continuando. A Espanha transforma a Guiné Equatorial em província ultramarina em 1960 e Ceuta e Melilla em cidades. Em 1968, a Guiné Equatorial é declarada independente. A Bélgica se envolve na Guerra do Congo. Portugal não aceita se desfazer de suas colônias e só mudará o status desses territórios em 1959. Mesmo assim, as décadas de 60 e 70 são marcadas por conflitos armados apenas solucionados com a Revolução dos Cravos em 1974. Então aqui nós temos a desocupação da África pela Espanha em 68, em 60, pela Bélgica e por Portugal em 1959 e nas décadas seguintes, na década de 60 e 70. Quais os principais desafios após esse processo de independência, esse processo de descolonização desses países africanos? Muitos países enfrentaram problemas como conflitos étnicos, instabilidade política e dificuldades econômicas após a descolonização. Nelson Mandela, na África do Sul, Mahatma Gandhi, na Índia, Frantz Fanon, Martinica, mais influente na África, e Ho Chi Minh, no Vietnã, são exemplos de líderes influentes nesses movimentos de descolonização. Eu convido vocês agora a resolver duas atividades, duas questões que eu trouxe para vocês, para testar os conhecimentos sobre a nossa aula. A questão de número 1 diz o seguinte: é um sistema de domínio político, econômico e cultural de uma nação sobre a outra. Ocorreu a partir do século XV no contexto do mercantilismo, sob o patrocínio da burguesia colonial
que buscava ouro e prata, principalmente na América. Esse conceito refere-se ao, letra A, pan-africanismo, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo ou capitalismo. A gente já eliminaria, logo de cara aqui, o pan-africanismo, nós sabemos que não é, porque o pan-africanismo nós vimos na nossa aula que é o despertar de um sentimento, do sentimento dos africanos a esses movimentos de independência. Isso aconteceu de uma forma conjunta em toda a África. O capitalismo a gente também já elimina, porque o capitalismo é um dos modos de produção em que o mundo inteiro, com exceção de alguns raros países, tem a sua forma econômica de lidar com a sua economia. Então sobrou colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. Mas naqueles três conceitos, nós vimos esses três conceitos e nós vimos que o nosso gabarito correto da questão número 1 é colonialismo, que vem de colônia. Ele ainda dá o exemplo, ó, aconteceu principalmente na América, a busca de ouro e prata. É importante sempre a gente fazer esse paralelo, gente, porque o colonialismo, o neocolonialismo é um modo de colonialismo atual. E o colonialismo antigo ocorreu com as grandes navegações. Quando Portugal veio aqui para a América, colonizou o Brasil. Quando a Espanha veio para o México e para os nossos países vizinhos e tomaram de posse a cultura, a economia, a política e a organização social dos povos, dos maias, dos incas e dos astecas, encontrando logo de cara o ouro e a prata. E a pergunta traz exatamente essas características. Então, o gabarito correto da questão de número 1 é a letra B. A questão de número 2 diz o seguinte: é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Esse conceito refere-se ao, letra A, pan-africanismo, colonialismo, neocolonialismo, fascismo ou imperialismo. Olha só a palavra que mata a charada da nossa questão. Manter o controle e influência. Nações poderosas, influenciar, dominar, isso significa imperar. O imperialismo é a ação de dominação de uma colônia mais forte, politicamente, economicamente, militarmente, sobre uma mais fraca, em busca de riquezas, matérias-primas, exploração. Então, o gabarito correto da nossa questão é a letra E, imperialismo. Questão 1, B, 2, E. Aqui está o nosso gabarito. De forma resumida, a nossa aula, nós falamos sobre a independência, essa primeira parte. Lembrando sempre, gente, nós vamos ter uma outra aula com esse mesmo tema, que é a parte 2. Essa parte 1 é a independência na África e a parte 2 vai ser a independência na Ásia. Eu não teria tempo para falar sobre os dois processos de independência nesses continentes, né, tanto no africano como no asiático, em uma aula só. Nós fizemos uma contextualização sobre o tema, a leitura de mapas, que é importante. Eu vou até voltar lá no mapa para mim fazer a consideração final que eu falei no início da aula, durante a aula. Nós vimos o conceito de imperialismo, colonialismo e neocolonialismo, as causas do processo de descolonização, o conceito de pan-africanismo e nós vimos exemplos das principais nações que conseguiram a sua libertação das colônias europeias. Eu vou voltar agora lá no mapa para mim fazer a minha conclusão. Eu gostaria que vocês ficassem de olho nesse mapa. Antes da colonização, a África possuía civilizações avançadas, reinos ricos e impérios diversos, como, por exemplo, o Egito, Cartago, Mali, Etiópia,
com sistemas sociais e políticos complexos, que envolviam a agricultura, o comércio de ouro e sal e religiões ancestrais, baseadas no monoteísmo e no culto às forças da natureza. As unidades sociais variavam, incluindo aldeias e pequenos agrupamentos de aldeias, organizados por conselhos, chefes de família, e em algumas sociedades, outros estados eram até mais hierarquizados. Então, observando esse mapa, com essa contextualização que eu fiz agora, eu quero mostrar para vocês um outro lado da África. Toda vez que nós formos estudar o continente africano, é preciso a gente entender que a África não é uma pobre coitada na história. Eu já falei isso aqui para vocês em outras aulas. É preciso a gente entender, com esse mapa que eu mostrei para vocês, que a África era dividida em vários reinos bem pequenos. E esses reinos não eram unidos. Eles tinham culturas diferentes, línguas diferentes, costumes de uma forma geral, organização social e políticas diferentes. E quando o europeu chega e coloniza, esses reinos ficam bagunçados, digamos assim. Eles não mantêm uma ordem social. O europeu não colonizou de uma forma organizada. Ele partiu o continente africano e foi lá colonizar a partir da visão dele, do escritório dele. A Conferência de Berlim é um exemplo disso, é um exemplo desse processo. E aí, então ele pegou aquela terra porque ali tem um rio, ele pegou aquela terra porque ali tem pedras preciosas, e foram dividindo sem nenhum tipo de critério. Então, quando o europeu chegou no continente africano para colonizar, ele encontrou toda essa cultura diversa de organização social e política. E qual a principal característica que eu quero colocar aqui para vocês ao dizer que a África não é uma pobre coitada na história? Os próprios reis africanos, os próprios reinos africanos venderam o seu povo para o europeu, em troca de sal, de seda, de ouro. E essas pessoas foram levadas para as colônias para trabalhar, por exemplo, na lavoura de cana-de-açúcar, como aconteceu no tráfico de escravos aqui do Brasil. Então é muito importante a gente fazer essa ressalva. A África tem fome, tem miséria, mas não é uma pobre coitada na história. Sofreu anos e anos de exploração, mas não é uma pobre coitada na história. Durante várias décadas, os próprios reis africanos venderam o seu povo para os europeus. É importante deixar isso dito nessa aula. Eu agradeço a participação e a compreensão de todos. É um assunto muito interessante, muito importante, e até a nossa próxima oportunidade. Tchau!